Bom, lá vamos nós de novo. Dando continuidade ao nosso curso de Sociologia da Religião, a gente está discutindo teoria da secularização nesse segundo módulo. Passamos aí por uma fase da discussão, que é o primeiro estágio ali, em que as teorias que pressupunham o enfraquecimento da religião basicamente dominam a discussão. Ultrapassamos isso e estamos numa segunda fase em que a sociologia começa a se perguntar pelos elementos que dão indícios de que a secularização pode não estar funcionando tal como previsto, né? A gente falou aí um pouco sobre o Bauman no último vídeo, discutiu o principal indício aí de que não estava dando certo, que é o fundamentalismo religioso. E agora a gente vai conversar sobre Manuel Castells, né? Esse sociólogo que é muito conhecido aí pelos nossos colegas da comunicação, né? Ele tem teses aí sobre a sociedade em rede e que acabam sendo muito importantes aí nas discussões sobre uma série de coisas que estão acontecendo hoje em dia, né? Tudo que envolve mídia, tudo que envolve tecnologia da informação, geralmente passa pela mão do Manuel Castells, né? E aí tem-se um grande problema também, porque vira um autor que todo mundo cita sem ler, né? Quando você quer falar que nós vivemos num mundo que é o paradigma das redes, aí a pessoa vai lá, lasca lá, né? Manuel Castells, Sociedade em Rede, não sei o que tem lá, e dá uma referência lá sem nem ter lido o cara. Ou então lê a orelha do livro e sai citando o cara sem acompanhar o raciocínio teórico que ele faz, né? Aqui, vocês me conhecem, eu tento ser o mais objetivo possível, pincelando pontos principais dos autores. Mas eu não vou fazer aqui um exercício muito superficial do Manuel Castells, não, tá bom? Pelo menos o cerne da teoria dele você vai ter que entender aqui nesse vídeo comigo, antes da gente conversar sobre como que a religião aparece nisso. Eu acho que vai ter uma grande contribuição para a gente entender o que é esse segundo estágio das teorias da secularização. Tá bom? Vamos lá, né? Você vai começar a ler o Manuel Castells, você não sabe de nada, que é uma referência, ele tem livros demais, então tem livro sobre tudo, tem livro sobre empresa em rede, tem livro sobre manifestações, movimentos sociais que surgem pela internet, lá o Rede de Indignação e Esperança, tem o Ruptura, tem outros livros mais recentes, tem um que ele está para lançar sobre a América Latina esse ano, né, 2021. Então, por onde eu começo? Comece pela obra-prima do cara, né? De tudo o que Manuel Castells já escreveu, o principal é uma trilogia que se chama A Era da Informação. São 3 livros que têm títulos diferentes, mas que se enquadram nesse grande paradigma que ele chama de A Era da Informação. Para você entender isso, eu acho que você tem que começar por eles, né? Eu estou aqui com um, que é o Poder da Identidade, é o segundo, né? O volume 2. O volume 1 é o que geralmente todo mundo fala e eu costumo brincar, né? Que o pessoal cita sem ler. É o Sociedade em Rede. E tem o terceiro, que é o Fim de Milênio, né? Eu estou aqui com o segundo, Poder da Identidade, que é aquele no qual ele vai falar de religião, né? É o que nos interessa mais de perto. Mas para você bem entendê-lo, aí você tem que ter uma noção do que está acontecendo na trilogia. Os 3 são desse tamanhozinho aqui, tá? Então você já vai se preparando aí, que é uma literatura bem densa, né? Por assim dizer. Mas o que eu te aconselho a fazer, né? Você vai começar, sempre eu, né? Mandando os alunos começar fora de ordem. Comece pelo final. Vai lá no Fim de Milênio, tá bom? Na conclusão, tem um trecho da conclusão de Fim de Milênio que chama assim, Uma Nova Sociedade, tá bom? Lembra no último vídeo, quando eu falei do Bauman, que eu expliquei assim, que até os anos 80, início dos anos 90, a sociologia usava muito o termo pós-modernidade, né? Até brinquei, né, que o Bauman sólido usa mais pós-modernidade, né? Depois o Bauman vira o Bauman líquido, né? Eu brinquei isso, mas isso reflete um pouco do movimento da sociologia em geral. Num dado momento, a sociologia começou a perceber que a modernidade estava mudando e começou a chamar essa mudança de pós-modernidade. Mas no final dos anos 90, que é onde a gente está aqui com a teoria do Castells, nós temos ali as pessoas tentando qualificar
o que é o pós do pós-modernidade. E aí as pessoas vão começar a usar nomes diferentes, né? Você tem sociedade de risco, né, com o Beck, você tem modernidade reflexiva, é uma coisa que acontece ali na sociologia britânica, né? O Giddens em algum momento vai falar isso. Você tem também o Bauman mesmo, né, falando em modernidade líquida. Você vai ter uma série de qualitativos que tentam explicar que sociedade é essa. Né? Tem gente que vai recuperar o Guy para falar da sociedade do espetáculo. Né? Mas o Manuel Castells, ele entende essa sociedade como uma sociedade em rede. E aí, lá na conclusão do Fim de Milênio, que é a conclusão não só do terceiro livro, mas é a conclusão da trilogia, tem um trecho que chama Uma Nova Sociedade. Se você ler esse trecho com calma, com atenção, não é uma literatura muito fácil assim, mas se você ler ele com atenção, você vai entender a principal chave ali da teoria do Castells. Você não vai entender muito bem como ele chegou àquilo, aí você tem que ler a trilogia. Mas você entende qual é a principal proposição dele. Você vai lá na conclusão, entende a proposição dele, e aí depois você pode voltar e começar a ler a trilogia, né? Eu acredito que você vai entender melhor a trilogia assim. Eu, particularmente, quando eu peguei o Sociedade em Rede, eu tive dificuldade em algumas coisas, que só depois que eu li o Fim de Milênio é que eu entendi. Por isso que eu falo isso com os meus alunos, né? Comecem pelo Fim de Milênio, né? A conclusão de tudo. Aí você leu lá, você sabe mais ou menos aonde ele quer chegar. Aí depois, na hora que você vai ver o desenvolvimento, você consegue acompanhar melhor o percurso. O que acontece? Para o Manuel Castells, leitor de Marx, as relações de produção são extremamente importantes para definir o que é uma sociedade. Você não consegue definir uma sociedade se você não entende as relações de produção. Agora tem um problema. Essas relações não são as únicas que importam. Quando você vai definir uma sociedade, você precisa pensar também nas relações de poder e nas relações de experiência. Você tem que entender quais são as relações de experiência, ou seja, como os indivíduos se enxergam no mundo, né? E você tem que entender as relações de poder também, que aí é como que um, né, faz o outro seguir a sua vontade. Né? Essas relações de poder, essas relações de experiência são tão importantes quanto as relações de produção. Só observando esses três tipos de relação é que a gente consegue entender o que é uma sociedade. E dali vem o principal axioma dessa teoria, né? Como que você vai ter uma mudança na sociedade? Como que a sociedade muda? Quando há uma mudança nessas três coisas. Uma sociedade só muda quando você tem uma profunda alteração das relações de produção, das relações de poder e das relações de experiência. E aí é que entra a tese do Castells. No mundo em que existe a internet, nós alteramos profundamente as nossas relações de produção, as nossas relações de poder e as nossas relações de experiência. Se você ler a conclusão de Fim de Milênio, você vai ver exatamente ele definindo isso e explicando como cada coisa mudou. E a partir dali, quando você começar a ler Sociedade em Rede, as coisas vão fluir um pouco melhor. Mas o que acontece? Basicamente, a trilogia no Sociedade em Rede, para definir um pouco essa tese e explicar como que a rede, né, no caso a internet, foi possibilitando as alterações das relações de produção, né? No poder da identidade, ele vai aprofundar mais a mudança nas relações de experiência e nas relações de poder. Sacou? Aqui tá as duas. O poder da identidade é exatamente isso. A relação entre as alterações nas relações de poder com a alteração nas relações de experiência, né? E aí, no Fim de Milênio, que é a conclusão, ele vai tirando as derivações disso e demonstrando isso com alguns dados que ele vai trazendo numa perspectiva comparada enorme, assim. Ele pega dados de muitos países para poder desenvolver essa tese. É a obra-prima do Manuel Castells, né? Mas vamos lá, né? Tentando aqui dar uma pincelada para você entender ele melhor. O que de fato alterou com o advento da internet, né? O molde social. Por isso que não é sociedade da internet, é sociedade em rede.
Significa que antes da internet nós não tínhamos sociedades em rede? Não. Né? Primeira coisa para você entender bem o Manuel Castells é isso. Né? A rede já existia antes. Existem sociedades que já se organizavam em rede antes. A diferença é que num dado momento da modernidade, a rede se tornou o padrão. Agora, o padrão em oposição a quê? A hierarquia. Eu acho que essa é uma das chaves didáticas mais importantes para você entender o Manuel Castells. Né? Você tem que opor rede à hierarquia. Lembra que eu falei no último vídeo que modernidade é uma tentativa de colocar ordem? Quando a gente coloca ordem, a gente impõe uma organização hierárquica, em que, basicamente, né, você tem cadeias de comando, em que os de cima vão mandando, né, e os de baixo vão obedecendo. Quem está num espaço intermediário manda nos de baixo, mas obedece os de cima, e assim sucessivamente. A rede não é isso. A rede é uma relação horizontalizada, e é isso que é a grande transformação que a internet produziu. Uma relação em que você deshierarquiza a sociedade. É claro que as consequências são muito mais profundas do que isso, né? Mas eu acho que se você tiver essa chave, já vai ficar um tanto quanto didático para você acompanhar aí o que seria, né, a sociedade em rede. Sociedades antigas já se organizavam em rede. As sociedades tradicionais de vários rincões do mundo que se organizavam em rede de maneira deshierarquizada, de maneira a comunicação se dar em rede, a distribuição dos alimentos se dar em rede e uma série de outras coisas serem feitas em rede. Só que na modernidade a gente organizava a nossa vida de uma maneira que não era em rede. Sacou? Nós dividimos a vida em diversos domínios, ou esferas, se você quiser chamar assim na linguagem do Weber, ou sistemas, se quiser usar a linguagem do Luhmann, ou campos, se quiser usar a linguagem do Bourdieu, né? Não faz diferença. Mas em vários domínios, você tinha ali uma certa hierarquia, né? Com o advento da internet, essas hierarquias são todas colocadas em xeque. E as coisas começaram a mudar de figura. Mudaram na produção, no poder e na experiência. A produção vem primeiro, né? O leitor de Marx aqui não deixou o Marx para trás, não. Primeira coisa que você tem que entender é a alteração nas relações de produção. Qual é a grande diferença? Nós inventamos a empresa em rede. Olha só o que aconteceu. A grande fábrica do filme do Chaplin sumiu. Se você quiser bem entender o Manuel Castells, você tem que entender o capitalismo num conceito muito mais alargado do que aquele filme do Chaplin, né? Porque o capitalismo continua, mas ele continua em um formato completamente novo. Por quê? Porque as empresas agora podem colocar o almoxarifado num lugar, o departamento de marketing no outro, o departamento das finanças, né, sei lá, a contabilidade num paraíso fiscal, né, a distribuição num outro lugar. Aliás, nem precisa de almoxarifado, né, porque às vezes você pode fazer o just in time, né, produzir só de acordo com a encomenda do cliente, vender antes de ter o produto pronto. Essas são consequências do advento da empresa em rede. A empresa em rede, ela criou uma coisa. Ela não precisa mais estar no mesmo país. Sacou? Ela pode se distribuir diferente ao redor do mundo. E com isso, ela pressiona o capital a migrar com ela. O capital deixa de ser dependente do dinheiro para se transformar em números numa tela. Isso é essencial para você entender o que é uma sociedade em rede. Uma sociedade em rede é uma sociedade em que a sua produção é distribuída em rede, deshierarquizada, no sentido de não prestar mais contas às leis do Estado. O Estado vai ter uma profunda dificuldade de controlar o capital, porque o capital agora vai migrar com uma velocidade imensa, porque ele migra como número numa tela. Ele se desapegou do dinheiro, da moeda, propriamente dita. O dinheiro se tornou eletrônico. E com o advento do dinheiro eletrônico, você tem um grande problema nas relações de produção. Por quê? Porque você criou
uma situação em que não há mais classes sociais. Pelo menos aquelas que a gente conhecia não precisam mais. Porque cada elemento da empresa em rede vai se tornando um pequeno núcleo. E não mais aquela fábrica hierarquizada do Chaplin. Muito pelo contrário, cada agente dentro dessa rede precisa ter um conhecimento enorme e, dominando esse conhecimento, resolver aquele nó da rede. Seja a distribuição, seja o departamento de finanças, seja o departamento de marketing. Cada funcionário passa a ter uma grande gama de conhecimento em mãos e se articular, quase como autônomo. Aliás, o grande advento, né, da empresa em rede é a terceirização, porque você começa a se desapegar de coisas que não precisam mais estar debaixo da sua tutela, debaixo do seu mando. É a deshierarquização da produção. Aquilo que não precisa mais estar debaixo do seu mando, você contrata como serviço. E aí você vai terceirizando. Cada vez mais até o ápice, que é o quê? O empreendedor de si mesmo. O grande advento da sociedade em rede são os microempreendedores individuais do Brasil, né? Para assim dizer, mas que são um espelho do que acontece no mundo. Cada um vai se tornando um núcleo, ele compra coisas, então ele está ligado a empresas enormes, né, no final da escala, mas na ponta ele age como se fosse uma empresa sozinho, um empreendedor de si mesmo. Né? E o que é um empreendedor? Né, para ficar bem didático para você. É aquele cara que tem todos os problemas de patrão, sem ter nenhuma das vantagens de ser patrão. E todos os problemas de ser empregado, sem ter nenhuma das vantagens de ser empregado. Ele acumula os problemas. Sacou? Olha só que terrível, né? O empreendedor de si mesmo, ou microempreendedor individual, ele é o cara que não pode acordar tarde, porque ele não é dono do capital. Se ele não trabalhar, ninguém vai trabalhar por ele. Então ele tem que acordar cedo e ele tem que trabalhar. Certo? Ônus do empregado. Mas ele não tem a proteção do empregado. Quando ele adoece, o ônus é dele. Sacou? Quando você é empregado e adoece, você tem um seguro-saúde pago pelo seu estado que vai te proteger, se você for empregado. E o seu patrão contribuir com o fundo de garantia, tem essas condições, né? Mas, via de regra, no Brasil de carteira assinada, se você é empregado, você tem uma proteção quando você fica doente. Quando você é um empreendedor de si mesmo, não. Né? No dia que você ficar doente e não trabalhar, o que vai acontecer? A sua remuneração vai cair. O Estado não vai te pagar por isso. Então você tem o problema de ser funcionário, porque tem que acordar cedo, mas não tem as vantagens de ser funcionário de alguém. Né? E do mesmo modo, você tem os problemas de ser patrão, que é a administração dos riscos. Né? Quando você está empregado, você pode ter muitos problemas, mas pelo menos o risco do negócio você não tem. O risco do negócio é assumido pelo patrão. Sacou? Você tem o problema de administrar os riscos. Se você não administrar, ninguém vai administrar. Só que você é o responsável por fazer acontecer. Você não pode mandar ninguém fazer por você. Né? Você não vai ter ninguém a quem delegar função, mas ao mesmo tempo você tem que assumir a responsabilidade pelo risco e pela administração do negócio. Dessa maneira, o empreendedor, ele vira um cara desconectado das tradicionais classes sociais. Por isso que quando eu dei a aula do Marx, eu falei com vocês, ó, foquem mais na reprodução do capital, não foquem tanto nesse conflito burguesia-proletariado, porque isso pode mudar. O central na teoria do Marx é a reprodução do capital. O Castells é o cara que vai dar a resposta a isso. Sacou? O capital mudou de forma que não há mais burguesia muito bem definida e proletariado muito bem definido. As relações de produção mudaram completamente. E aí não há mais a identificação imediata de você com um lugar específico na produção. Seja o lugar da burguesia ou seja o lugar do proletariado. Não significa que as lutas de classes acabaram, mas elas foram repaginadas de uma tal maneira na sociedade em rede que você tem uma profunda dificuldade de colocar o seu trabalho como o marcador identitário principal.
E perceba que isso é uma realidade nos partidos de esquerda. Eles têm uma profunda dificuldade de nos explicar como eles vão defender as classes subalternas das classes dominantes, porque eles não conseguem nem nomear. Quando eles vêm conversar com a gente, como se a gente fosse proletariado, a gente muitas das vezes se enxerga no lugar do patrão. E se não houver um refrasear do que é burguesia e do que é proletariado, você não consegue explicar como é que um partido de esquerda consegue te ajudar. Eles estão em profunda dificuldade, porque o marcador identitário do trabalho deixa de ser o marcador mais facilmente reconhecido. As empresas não se organizam mais em fábricas que estão debaixo da tutela de um Estado e que se organizam num lugar, né? Sendo talvez multinacionais, quando elas vão abrindo unidades em outros lugares. Não é mais multinacional o negócio. O negócio é transnacional. Ele foi dividido, partes foram espalhadas pelo mundo e muitas dessas partes foram terceirizadas ou ultra terceirizadas, até o nível de chegar ali na ponta um microempreendedor individual, né? Alguém que está assumindo completamente o risco do seu trabalho. Esse é o mundo em rede. A sociedade em rede, ela complicou por demais as relações de experiência. Quando eu falo do marcador identitário, eu já estou falando das relações de experiência, que são o grande tema do segundo livro, que é o poder da identidade. O que acontece? Com o avançar da modernidade e a invenção da internet e a gente tendo migrado para uma era da informação, esse marcador identitário dado pelo trabalho foi eclipsado por outras relações, outras identidades, que passam, elas sim, a valer na hora da disputa política. E isso complica as relações de poder. Depois, as identidades começam a ser definidas não mais como o funcionário, como os trabalhadores, né? Ou alguma coisa desse tipo. Qualquer definição nesse nível começa a soar como antiquada, como ultrapassada. Porque as pessoas passam a se reconhecer muito mais por outros marcadores. E aí você vai ter os sindicatos e os partidos políticos com extrema dificuldade, porque eles foram gerados no mundo hierarquizado, o mundo da primeira modernidade. Nesse novo nível da modernidade, agora em rede, as identidades que passam a serem chamadas ao primeiro plano são identidades de gênero, são identidades raciais, são identidades da questão LGBT, são identidades de causas ambientalistas. E são as identidades religiosas. É por aqui que você começa a entender como que a religião entra nessa teoria. À medida em que as identidades dadas pelas relações de produção são eclipsadas pelo próprio formato inovador da produção, as pessoas começam a se identificar muito mais por outros marcadores. E aí os movimentos sociais vão explodir, reforçando esses marcadores. O movimento ambientalista, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT. Mas tem um movimento que vai vir com toda a força dar a resposta a esse mundo de pessoas que estão carentes de identidade, por assim dizer. São os movimentos de ordem religiosa. E aí é que tá. As identidades religiosas vão proliferar na rede. O Manuel Castells vai começar aqui o capítulo sobre religião, que chama Os Paraísos do Senhor, fazendo aquela provocação, né, às teses da secularização. As notícias sobre a morte de Deus foram demasiadamente superestimadas. Ele está vivo e bem, já que vive no nosso coração. A Europa é muito mais uma exceção à regra do que a regra do mundo. Na perspectiva do Manuel Castells, o que acontece? A morte de Deus, né? Aqui ele está fazendo uma analogia aqui aos comentários a respeito de Nietzsche, né? Aliás, gente, muito mais ao que se interpretou do Nietzsche do que ao próprio Nietzsche, né? A gente sabe que a morte de Deus em Nietzsche significa outra coisa. Só que, a partir dali, as pessoas começaram a deduzir a derrocada das religiões. E aí o Manuel Castells, ele faz essa brincadeira justamente por isso, né? As notícias sobre a morte de Deus foram superestimadas.
Ele está vivo e bem. Só que ele está vivo nas antigas religiões hierarquizadas, com o seu clero e aquelas coisas todas? Não, porque as religiões também foram afetadas pela rede. Deus está vivo? Sim. Mas ele está vivo onde? Dentro do nosso coração. As identidades, quando encontram nas religiões mecanismos de fluidez, elas proliferam na rede. E aí umas vão encontrando outras e aglomerando adeptos, até o momento em que elas conseguem, inclusive, fazer valer as suas vontades nas relações de poder. Na briga pelas relações de poder. E aí, das identidades religiosas em rede, aquelas que mais chamam a atenção, que mais marcam presença, são os fundamentalismos. As identidades religiosas fundamentalistas são aquelas que vão ter muita afinidade com a mídia, como fenômeno eminentemente moderno, gerado agora, no nosso século XX, com toda a disposição para intercalar com tudo o que há de mais moderno, elas vão fluir na internet. E vão encontrar as suas bolhas, e vão criar os seus grupos, e vão ter efeitos sobre a nossa realidade mais empírica a todo momento com as suas reivindicações, na tentativa de reconstruir aquilo que o Manuel Castells chama de os paraísos do Senhor, né? Que são lugares de tranquilidade num mundo em conflito. O mundo em rede não é um mundo pacífico, né? É um mundo cheio de riscos, cheio de problemas, com uma gama enorme de excluídos do processo produtivo, que pode cada vez mais, né, se encontrar, né, nessas identidades religiosas fundamentalistas que estão na rede. Nessa perspectiva, as teorias da secularização falham. Falham ao presumir que aquilo que acontecia na Europa iria acontecer a todo mundo. Não, muito pelo contrário. A própria Europa agora vê identidades religiosas surgindo em seu território. Quando não no território físico, pelo menos no território virtual, nas redes, né? Elas estão a todo momento invadindo a Europa banhada pelo Atlântico, que era aparentemente o berço da secularização, né? Por aqui você entende um pouco de como a religião aparece nessa teoria. Eu acho ela super instigante, principalmente porque vai revelar esses conflitos, né? Como que as religiões são o último bastião da dominação masculina, né? Ou do patriarcado, se você preferir assim. Então vão ter sempre um embate ali com os grupos feministas, grupos LGBTs, né? Então tem toda uma questão ali muito importante que vai ser muito desenvolvida nesse livro aqui, O Poder da Identidade. Fica a dica. Né? Mas eu te aconselho, lê lá a conclusão do Fim de Milênio primeiro, né, para você entender esse livro dentro do contexto dele. A essa altura do campeonato, você deve estar me ouvindo falar sobre a Europa, exceção à regra, esse movimento que mais parece dessecularização do que secularização. Deve estar se perguntando, professor, você esqueceu do Peter Berger? Né? Não esqueci não, né? Teve gente até que deixou nos comentários do vídeo aí, né? Professor, você não vai falar do Berger, não? Vou falar, tá bom? No próximo vídeo a gente conversa sobre o Peter Berger e sobre essa situação toda que a gente se enfiou com a questão do fundamentalismo e especialmente tenta falar aí de qual que seria o próximo rumo da sociologia aí, encerrando esse segundo estágio das teses da secularização e indo para o terceiro. Se não quer perder, se inscreva no canal, senão vai subir o vídeo do Berger aí, você não vai nem ver, tá bom? E se gostou, compartilha com seus colegas, chama mais gente para essa discussão, que a gente segue caminhando. Certo? Até mais.